Olá, muito bom dia para você. Está começando o nosso Bahia Meio-Dia desta quinta-feira, 4 de dezembro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta edição. Obrigada pela preferência. Estaremos juntos até 1h da tarde. Entre os destaques desta edição, vamos falar sobre o alerta de chuva intensa para o extremo sul do estado. Quem já chega ao vivo com a gente nesta edição é Marcelo Jaguarivel. Oi, Marcelo, bom dia. Olha as nuvens carregadas por aí, hein? Sim, Araceli, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, as nuvens carregadas, venta muito forte nesse momento aqui em Porto Seguro. De acordo com a Defesa Civil, de hoje até amanhã os ventos podem chegar a 60 km por hora e o volume de chuva aguardado também é muito alto, Araceli, quase 100 milímetros. E não é só aqui em Porto Seguro não, todas as cidades do extremo sul da Bahia estão em alerta. Já já eu retorno com mais informações sobre esse alerta emitido pelos órgãos de monitoramento do nosso país, Araceli, já já eu retorno. Combinado, Marcelo, até já. Alerta de chuva intensa por lá, mas a temporada de verão promete, pessoal. Vamos mostrar que o aeroporto da capital baiana já começou a trabalhar em esquema especial para atender o aumento da demanda durante essa temporada. A movimentação de passageiros e também de pousos e decolagens deve ser a maior desde 2018. Os voos nacionais e internacionais vão ser ampliados. Os voos para Porto Seguro, por exemplo, passam a ser diários. As rotas internacionais também vão aumentar a oferta. Serão 6 destinos direto para Buenos Aires, Lisboa, Madrid, Paris, Montevidéu e Cidade do Panamá. Então a gente está fazendo uma adequação dos turnos, das escalas, dos nossos contratos, para fazer um melhor atendimento possível nessa alta temporada. E tem expectativa de 124 mil novos turistas que chegam. Isso é emprego, é renda, é a baiana da acarajé, é o motorista do táxi, do aplicativo, são as pessoas que vão vender os seus produtos. É uma cidade que cresce economicamente. Nesta edição, a gente também fala de violência. Um jogador de futebol foi morto a tiros em Piauí. O crime foi ontem à tarde no bairro Euclides Neto e a Polícia Civil está investigando o caso. Em Itabela, no extremo sul do estado, um servidor público foi assassinado a tiros dentro de um bar. Segundo a polícia, 2 homens chegaram numa moto atirando. Uma mulher que estava chegando ao local também foi baleada. Já já todos os detalhes aqui com a gente. E ainda teve um acidente com morte na BA-2 676 em Una. A batida foi entre 2 motos na estrada do distrito da Colônia. Um trabalhador rural morreu no local e o outro teve fraturas, várias fraturas. Já já mais informações. Nesta edição, vamos falar também sobre a lei do luto materno ou parental, que tem como objetivo garantir um atendimento acolhedor e respeitoso às mulheres que perdem os bebês ainda na gestação ou logo após o nascimento. A luta agora é pelo cumprimento da lei que está em vigor desde o mês de agosto. Terá que haver acolhimento, a humanização nessa assistência, protocolos. Espero que essa lei seja cumprida, espero que os profissionais entendam a importância mesmo de acolher, de registrar, de dar esses momentos aos pais, né? Nesta edição, vamos trazer também a união da sabedoria indígena e a ciência. Um estudo feito por um pesquisador indígena de pau-brasil resgatou práticas medicinais do povo pataxó. Mais de 170 plantas utilizadas no tratamento de doenças foram catalogadas na pesquisa. Um dos objetivos, foi consultar os anciões, conhecer sobre quais plantas o povo pataxó utiliza, na sua farmacopeia. O remédio está aqui mesmo. Não vou informar de jeito nenhum, Frequento uma farmácia que é popular, ou melhor, natural. Ela recebe o registro para que todas as pessoas em qualquer parte do mundo tenham acesso a essas informações. Todo levantamento sobre a flora, sobre as plantas, ele tem uma relevância científica.
No nosso quadro Meu Pet no BMD de toda quinta-feira, vamos falar sobre a segurança dos pets durante as viagens. Como transportar animais em veículos com segurança. Ele não pode estar solto, ele não pode estar nas partes externas do veículo, por exemplo, na janela. Então a principal atenção é o animal estar preso, né? Ou seja, retido em um compartimento do veículo, que coloca de segurança tanto para os ocupantes do veículo quanto para o animal também. E hoje é o dia de chover foto bem fofa de pets aqui no BMD. Esse espaço fica aberto aqui para o seu animal de estimação nesta quinta-feira. 999811374 é o nosso número de WhatsApp. Manda a foto do seu pet, você também pode compartilhar uma sugestão de reportagem. Mostra o seu pet aí, ó, seguro no veículo para dar aquele passeio, fazer aquela viagem de fim de ano. Fica à vontade, o espaço é todo seu. Todos esses assuntos a partir de agora no nosso Bahia Meio Dia. Vamos começar hoje já falando da previsão de chuva intensa para as cidades do extremo sul do estado. A Defesa Civil de municípios como Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Eunápolis divulgou alertas de chuva forte, muitos ventos para os próximos dias. Marcelo Jaguarivel já está aqui de volta com essa imagem aí ao fundo, hein, Marcelo? Como você já adiantou, está ventando bastante por aí. Traz mais detalhes para a gente. Pois é, Araceli, eu estou de volta aqui ao Bahia Meio Dia para falar sobre esse alerta que foi emitido por órgãos de monitoramento do país, um alerta para o risco de chuvas intensas aqui no extremo sul da Bahia, além do leste de Minas Gerais e ainda o Espírito Santo. Durante uma reunião, técnicos do Serviço Geológico do Brasil, além do CEMADEM e das Defesas Civis, explicaram que mesmo que há muito tempo, Araceli, não chova em algumas regiões, a previsão agora é de um volume muito forte de chuva, o que pode elevar o nível dos rios rapidamente. A área que mais preocupa essa previsão é justamente aqui no extremo sul da Bahia, porque os modelos meteorológicos mostram que a região pode alcançar cotas de aviso e até se aproximar de cotas de perigo, o que aumenta o risco de enchentes, Araceli, e muitos outros transtornos. A gente recebeu um vídeo de uma meteorologista do INEMA que fala justamente sobre essa previsão do tempo no sul e extremo sul aqui do estado. Vamos acompanhar. Nos próximos dias, inclusive no decorrer do final de semana, vamos ter a continuidade das chuvas em toda essa região, chamando uma atenção especial entre a quinta e a sexta-feira, quando os volumes serão mais significativos, inclusive acompanhados de algumas rajadas de vento e também descargas elétricas em todo esse setor do estado. Pois é, e as defesas civis do estado, Araceli, já começaram essas ações de preparação, como você já adiantou. As defesas civis de Porto Seguro, Eunápolis e Teixeira de Freitas já emitiram alerta de fortes chuvas. Aqui em Porto Seguro e também em Eunápolis, a previsão é que possa chover até 100 milímetros de hoje até amanhã. Já na cidade de Teixeira de Freitas, a previsão é ainda maior, porque pode ultrapassar esse volume de 100 milímetros em um único dia, Araceli. Então, o alerta ele está sendo feito, as pessoas precisam se atentar, principalmente aquelas que moram em áreas de risco, em áreas ribeirinhas, já que existe esse risco da elevação do nível do rio de forma rápida e que infelizmente acarrete na perda de bens materiais e muitos outros transtornos, além de oferecer risco à vida dessas famílias. Araceli, volto com você. Há também esse alerta, hein, Marcelo, para quem precisa navegar, não é? Quem depende da pesca, quem depende do mar aí para ganhar o seu dinheiro. Tem muita gente que faz passeios, trabalha com o turismo de forma geral e precisa pegar o mar. É muito importante ficar atento aí para esses alertas. Agora aí ao fundo, Marcelo, eu não estou vendo o mar tão agitado, mas com esse alerta de chuva intensa é possível que essas ondas fiquem ainda mais agitadas
em função também dos fortes ventos. Obrigada pelas informações. Vamos torcer para que essa chuva venha de forma distribuída. Aí nessa região, 100 milímetros de hoje e amanhã é muita chuva. Obrigada, viu, Marcelo? Bom trabalho. Vamos aqui no nosso portal G1 Bahia. A comunidade católica está em festa, celebrando o dia de Santa Bárbara. Esse é um dos destaques aqui do nosso portal G1 Bahia. Chuva, acarajé e proteção aos bombeiros. Entenda a história da festa de Santa Bárbara em Salvador. O festejo secular é celebrado sempre nesse dia 4 de dezembro e marca o início do calendário das festas populares na capital baiana. E temos informações aqui sobre os festejos. Muitos fiéis lotaram a Igreja do Rosário dos Pretos na capital baiana, no centro histórico de Salvador, se vestindo da cor vermelha, porque é dia de Santa Bárbara. Aqui você pode entender melhor sobre essa devoção, a programação, essa homenagem de portugueses. Temos aqui todas as informações para você que se interessa no assunto, você que é devoto. Acesse g1.com.br/Bahia. Esse QR Code que está na sua tela te traz direto aqui para essa reportagem sobre a devoção a Santa Bárbara. Olha aqui, hóstia e acarajé. Devotos celebram, portanto, essa festa tão tradicional. Vamos abrir a janela, a gente estava falando do tempo no extremo sul do estado, vamos abrir a janela para ver o tempo agora aqui na região sul, começando com imagem ao vivo de Itabuna. Você vê aí o tempo também nublado aqui na cidade, a imagem ao vivo da nossa câmera fixa. Tem muitas nuvens no céu agora, mas não chove. A temperatura máxima pode chegar aí na casa dos 30 graus. Atualizando aqui, deixa eu ver agora como é que está o tempo, a temperatura. 29 graus em Itabuna, podendo chegar aí a 30, 31 graus nesta quinta-feira, com essa possibilidade de chuva rápida. Ao vivo também no seu monitor, o tempo em Ilhéus. Vamos dar uma olhada no céu na Terra da Gabriela. Tempo fechado também, hein, pessoal? Algumas nuvens no céu, mas também não chove neste momento. Faz 29 graus em Ilhéus. A temperatura pode chegar na casa dos 30 graus. Em alguns pontos, o sol pode brilhar com essa possibilidade de uma chuvinha rápida, mas o fim de semana por aqui também promete chuva, viu? Cerca de 44 mil brasileiras perdem os bebês ainda durante a gestação ou logo após o nascimento, de acordo com o Ministério da Saúde. E nem sempre o atendimento nesse momento de dor profunda é feito de forma humanizada, respeitosa, sensível. A lei do luto materno ou parental está em vigor desde o mês de agosto, mas a luta agora é para que ela seja cumprida. No rosto, as lágrimas de uma dor que só quem já sentiu pode entender. E no peito, a lembrança de poucos momentos ao lado da filha. A estudante Bianca Barbosa, moradora de Teixeira de Freitas, estava grávida da pequena Alice. E em dezembro do ano passado, após 33 semanas de gestação, perdeu o bebê. Além da dor do luto, a falta de assistência emocional, ainda no hospital, tornou tudo mais difícil e doloroso. Tive um sintoma incomum, né, no final da gestação. Mandei mensagem para o meu médico, ele pediu para eu poder ir à maternidade para poder avaliar. Fui e chegando lá não encontrou batimentos, a notícia foi dada de qualquer maneira. E a médica me falando assim, então agora você não é mais prioridade do hospital. Pelo fato de chegar algum bebê, alguma grávida com algum bebê em emergência, a gente vai salvar esse bebê. O seu já não faz muita diferença. Trouxeram, né, uma mãe com um bebê para o mesmo quarto e escutar o choro de outro bebê. Ela relata que em meio a tanta dor, encontrou um suporte emocional importante. Encontrei a Simone, né? Foram me direcionando até ela. Ela que me pediu, assim, que pediram para poder me isolar. Eu consegui, né, ver minha filha, ficar ali um tempo
com ela registrar, tirar foto. Simone é assistente social e foi ela quem deu toda essa ajuda à Bianca, de forma voluntária, mesmo sem vínculo profissional com a maternidade. Assim como Bianca, ela já passou pela dor de perder um filho no finalzinho da gestação, aos 9 meses. E foi a partir daí que ela decidiu lutar por um atendimento mais humanizado nos hospitais e maternidades. Eu comecei a entender que a gente precisava mudar a forma que essas mulheres eram assistidas dentro das nossas instituições de saúde. E junto com outros projetos, outras mulheres, outras guerreiras, a gente começou a construir políticas públicas. Começamos a fazer projetos de leis. Nós temos 7 projetos de leis aqui no estado da Bahia. Nós temos projeto estadual e agora nós temos a lei nacional, que é a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. A Lei número 15.139/2025, chamada Lei do Luto Materno, estabelece diretrizes para oferecer atendimento mais humanizado a famílias que vivenciam a perda de um filho durante ou após a gestação, para garantir direitos como acompanhamento psicológico, acomodações em alas separadas, declaração com dados do natimorto e a decisão sobre rituais fúnebres. Terá que haver acolhimento, a humanização nessa assistência, protocolos. Casos como o de Bianca e o de Simone, que além de enfrentarem a dor da perda, ainda tiveram que suportar a indiferença com o luto materno, são comuns. Anualmente, cerca de 44 mil brasileiras perdem os seus bebês durante a gestação ou logo após o nascimento. E de acordo com o Ministério da Saúde, somente no ano passado foram registrados mais de 24 mil óbitos fetais, que é quando ocorre a morte antes do nascimento. E cerca de 20 mil bebês morreram com até 28 dias de nascido. De acordo com a psicóloga Arícia Savaná, a falta de assistência e tratamentos adequados no processo de luto materno pode resultar em marcas profundas. Quando ela chega nesse hospital que ela não é bem tratada, ela pode desempenhar diversos tipos de traumas emocionais, né? Desde questões específicas mesmo de depressão, como ansiedade, como estresse pós-traumático, né? Então é um nascimento de um bebê que está falecido. Então, nesse momento, ela vai experimentar a vida e a morte juntas. A Lei do Luto Materno foi sancionada em maio deste ano pelo presidente da República e está em vigor desde agosto. Agora, a busca é pela implementação em clínicas, hospitais e maternidades. A gente já começou um processo desde o ano passado de conscientização, de sensibilização. A gente teve o convite de estar atuando dentro da maternidade, já levando esses protocolos antes da lei ser sancionada. A gente fez muitas ações aqui com mães enlutadas e a gente trouxe algumas propostas para o gestor municipal, que essas propostas de implementação de estratégias mesmo, para que essas mulheres se sintam acolhidas no seu município. Espero que essa lei seja cumprida, espero que os profissionais entendam a importância mesmo de acolher, de registrar, de dar esses momentos aos pais, né? Porque é só aquilo ali, você não tem outra chance. Essas mulheres já sofreram todo o processo da perda, precisam desse atendimento humanizado, respeitoso, sensível. Ficaremos sempre na expectativa de que a lei seja cumprida, seja realmente respeitada na prática. Um jogador de futebol foi morto a tiros em Piauí. Ravelli Santos de Souza tinha 22 anos. Esse crime foi ontem à noite numa casa na Rua do Honório, no bairro Euclides Neto. A polícia militar disse que foi acionada e quando chegou ao local já encontrou o jovem baleado. O SAMU chegou a ser acionado, mas Ravelli não resistiu. Dentro do imóvel, a polícia militar informou que encontrou substâncias parecidas com cocaína, uma balança de precisão e materiais usados para embalar drogas. Uma mulher também estava no imóvel, mas não ficou ferida. Em Itabela, no extremo sul do estado, um servidor público foi assassinado a tiros dentro de um bar. Wagner Mendes da Silva trabalhava na Câmara de Vereadores. Segundo a polícia, 2 homens chegaram numa moto atirando.
Uma mulher que chegava ao local também acabou sendo baleada. Ela foi levada para o hospital, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dela. A Câmara de Vereadores de Itabela lamentou o caso e informou que as sessões e o atendimento ao público foram suspensos hoje. O aeroporto da capital baiana já começou a trabalhar em esquema especial para atender o aumento da demanda durante a temporada de verão. A movimentação de passageiros e também de pousos e decolagens deve ser a maior desde 2018. Os voos nacionais e internacionais serão ampliados. Voos, por exemplo, para Porto Seguro, no extremo sul, vão passar a ser diários. Salvador segue na liderança como o destino mais procurado pelos brasileiros e segundo o mais buscado de toda a América Latina. E para atender a essa demanda, o Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães vai ampliar a oferta de voos nacionais e internacionais nesta alta temporada. E tem expectativa de 124 mil novos turistas que chegam. Isso é emprego, é renda, é a baiana da acarajé, é o motorista do táxi, do aplicativo. São as pessoas que vão vender os seus produtos. É uma cidade que cresce economicamente. A estimativa é que essa seja a maior alta temporada desde 2018. O aeroporto estima um aumento de cerca de 14% no número de assentos. Serão 1.600.000 lugares disponíveis, o maior volume já registrado de voos e assentos domésticos e internacionais. E ao longo das próximas semanas, as companhias aéreas já estão também publicando os voos extras que elas colocam para a temporada. Então a gente está fazendo uma adequação dos turnos, das escalas, dos nossos contratos, para fazer um melhor atendimento possível nessa alta temporada. Só uma companhia aérea vai ter um aumento de voos em 23% na alta temporada, considerando tanto voos domésticos quanto para fora do país, que chegam e saem de Salvador. Os voos para Porto Seguro, por exemplo, passam a ser diários. As rotas internacionais também vão aumentar a oferta. Serão 6 destinos direto para Buenos Aires, Lisboa, Madrid, Paris, Montevidéu e Cidade do Panamá. A Argentina continua sendo o principal mercado internacional, com 47 mil assentos ofertados, um crescimento de 74% em relação à temporada anterior. Conexão com 27 destinos domésticos, com 9 cidades baianas. Dia 2 de janeiro nós teremos mais de 200 voos nesse aeroporto. Vai ser o dia mais movimentado da temporada. O aeroporto da capital permanece como a principal porta de entrada de turistas que chegam à Bahia. A expectativa é de mais de 10 milhões de turistas para a Bahia e repercutindo certamente num volume ainda maior do que foi em 2024 e 2025. Mas teremos resultados muito significativos para a receita do Estado através da atividade turística. Aumenta sempre também o fluxo de veículos nas estradas e é preciso ter muita cautela para evitar acidentes. E teve um acidente, infelizmente, com morte na BA 676 em Una. As primeiras informações são de que a batida foi entre 2 motos na estrada do distrito da Colônia na tarde de ontem. Um dos motociclistas morreu no local. Foi o trabalhador rural Robson Bispo Santos, de 36 anos. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus e liberado esta manhã. O outro motociclista teve várias fraturas e foi levado pelo SAMU para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. As causas dessa batida estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A BR-101 em Eunápolis foi totalmente liberada por volta das 10h30 da noite, de acordo com a Polícia Federal. Nós mostramos ontem no BATV que uma carreta que transportava toras de eucalipto tombou ontem pela manhã e parte da carga ficou espalhada no canteiro da rodovia. Você está vendo aí a imagem de como ficou ontem, tá? A pista ficou parcialmente interditada enquanto essa carga era removida. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Portanto, aí fluxo normal. Então, pessoal, na BR-101 em Eunápolis, tudo normalizado.
A Polícia Federal fez uma operação para investigar a disseminação de um vírus em ararinhas azuis na região de Curaçá, no norte do estado. A PF quer descobrir qual foi a primeira ave infectada e se a doença veio de fora do Brasil durante o processo de repatriamento. Os policiais federais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão, 4 em Curaçá, norte baiano, e 1 em Brasília. A investigação da Polícia Federal revelou indícios de que empresas e pessoas físicas ligadas a um programa de reintrodução da ararinha azul no município de Curaçá descumpriram protocolos sanitários obrigatórios, permitindo a introdução e propagação do circovírus, capaz de causar graves danos à fauna silvestre, especialmente a ararinha azul, espécie endêmica da região da Caatinga e considerada extinta da natureza há 25 anos. O trabalho de reprodução das ararinhas azuis em cativeiro começou há pouco mais de 10 anos, numa parceria entre o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e uma ONG alemã. Segundo o ICMBio, das 103 ararinhas azuis, 31 apresentaram resultado positivo para circovírus em algum momento da investigação epidemiológica, incluindo as 11 que estavam soltas na natureza. A Polícia Federal quer descobrir qual foi a primeira ave infectada e se a doença veio de fora do Brasil durante o processo de repatriamento das ararinhas. De acordo com o ICMBio e especialistas, até então não havia registro de circovírus em aves silvestres de vida livre no Brasil. As investigações buscam entender como a doença se expandiu e se houve dolo da empresa e dos funcionários. A nossa ideia é verificar se veio um animal de fora. A gente vai analisar os prontuários que foram apreendidos e as mídias digitais que foram apreendidas para entender essa situação. E a gente tem que conter, né? Porque a ideia é preservar as ararinhas, é separar as ararinhas que estão saudáveis das ararinhas que estão contaminadas e estava contaminando o restante do plantel. A Polícia Federal diz que as investigações vão continuar junto aos órgãos ambientais e que os investigados poderão responder pelos crimes como disseminação de doença capaz de causar dano à fauna, com penas de até 8 anos de prisão. Temos cerca de 100 aves que estão apreendidas. Elas estão à disposição da Justiça. Elas não podem ser mais retiradas lá do criadouro, salvo se tiver uma determinação judicial. E o ICMBio continua trabalhando aqui na área, continua fazendo pesquisa de campo em outros animais, em ninhos, em locais onde esses animais passaram, para saber se tem indício de doença naquele local, para saber a extensão do dano, e os animais precisam ser isolados, os que são positivos precisam ser isolados. Esperamos que elas fiquem bem, são tão lindas e tão necessárias para a nossa biodiversidade. Vamos interagir? Hora da sua participação. Você aqui no Bahia Meio Dia. Já chegaram muitas fotos e tem muita fofura. Começando aqui, ó, a nossa primeira rodada. Muita criança fofa e muito pet. Começo com a festinha de aniversário. Sou Maíra e essa é a Pete, que está completando 15 aninhos hoje. É debutante. 15 anos de muito amor e muito companheirismo. Gente, vocês estão vendo a Pete ali atrás do bolinho? Com chapéuzinho de festa e tudo. Ficou linda a foto, a festinha da Pete. Um aniversário de princesa. Afinal, ela está completando 15 anos. Muita saúde para essa linda. Obrigada, Maíra. Amei o registro aqui, viu? Letícia Teles, essa é a Zara de Camacan, pet da minha mãe, passando para desejar um ótimo almoço a todos. A Zara é muito fofa. Obrigada, Letícia. Esse é o Henrique, sua cachorrinha Pipi, aqui de Teixeira de Freitas. Quanto amor numa foto só. O Henrique é lindo. E ó, a Pipi tá amando esse abraço gostoso. Obrigada, Sabrina. Olá, minha amiga Araceli, estou ligadinho no BMD, curtindo o melhor programa da região. Sou do distrito de Santo Antônio, em Ilhéus. Aí está meu pet, ele se chama Nino. Obrigada, Roberto, pela participação aqui, sua e do Nino. Joilda, essa é a minha cadelinha Nina, de 15 anos, e o meu amor, Adilson Fortunato. Obrigada pela participação aqui, Joilda, um abraço aí para toda a família.
Seguindo com a mensagem da Si, essa é a Lola, nossa princesinha. Eu, meu filho e ela assistimos vocês todos os dias. Obrigada, Si, pelo carinho da audiência e por compartilhar com a gente a foto da Lola. Olha que lindeza, esse é o mais novo amigo da família, o xodó do meu neto Lorenzo. Que bacana, um periquito, não é? Obrigada, Usa. Amei conhecer o Lorenzo e o pet dele, o novo amiguinho. Júlia Cordier, Maria Flor e Kira curtindo um calor. Que foto maravilhosa. A Maria Flor é muito linda, a Kira também. Boas férias para essa princesa aí. Obrigada, Júlia. Daqui a pouco a gente mostra mais pet, mais você aqui no Bahia Meio-Dia. Combinado? E depois do intervalo tem o nosso quadro, Meu Pet no BMD. Hoje, pessoal, vamos falar sobre o transporte de pets nos veículos e a importância de garantir a segurança dos animais e também dos motoristas. Muita gente já sabe disso, mas é bom relembrar. A caixa de transporte e o cinto de segurança, por exemplo, são itens obrigatórios. A gente fala sobre esse assunto já já. O Bahia Meio-Dia volta em instantes. Doze horas e 22 minutos, estamos de volta. E olha, um incêndio atingiu um apartamento em Itabuna. Temos a imagem para te mostrar. Isso aconteceu hoje de madrugada no condomínio Vila das Pedras, no bairro Pedro Jerônimo. Vizinhos disseram aos bombeiros que no local funcionava um estúdio de estética. Olha, a dimensão das chamas, não é, pessoal? É assustador para quem mora aí na região, para os vizinhos, para o proprietário ou proprietária aí do imóvel, mas ninguém ficou ferido, viu? A Bahia foi líder do Nordeste e o quinto estado brasileiro que mais recebeu investimento dos chineses. No ano passado, as exportações baianas para a China renderam mais de 3 bilhões de dólares. A diversidade de recursos naturais da Bahia tornou o estado um lugar estratégico para investimentos chineses. Há muitos projetos instalados na Bahia pelas empresas chinesas nas áreas de infraestrutura, energia nova e carros, manufaturas. A boa relação comercial entre China e Bahia não é de agora. Entre 2007 e 2022, a Bahia foi líder no Nordeste e o quinto estado brasileiro que mais recebeu investimentos da China, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. No ano passado, a China também foi o principal destino comercial da Bahia. Os dados são do Conselho Empresarial Brasil-China. Somente em 2024, as exportações da Bahia para a China renderam mais de 3 bilhões de dólares para a economia baiana. O destaque é a soja, responsável por mais da metade desse faturamento. Juntos, os municípios de Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, no oeste do estado, exportam quase 3 milhões de toneladas de soja para a China, que correspondem a quase 1,5 bilhão de dólares. No setor de energia eólica, a empresa chinesa CGN tem 16 empreendimentos na Bahia, nas cidades de Caetité, Brumado, Tanque Novo e Campo Formoso. A empresa tem também empreendimentos no setor solar fotovoltaico aqui no estado. Ao todo, são 4 usinas localizadas no município de Bom Jesus da Lapa. Os investimentos da CGN na Bahia somam 300 milhões de dólares. Em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, os investimentos da BYD somam mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, com a produção de 150 mil veículos elétricos por ano, na primeira fase de implantação da fábrica. Temos outros estudos, outras pesquisas sendo relacionadas e desenvolvidas com a China. A SEI, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, por exemplo, tem 2 cooperações internacionais com as maiores universidades do mundo, a Universidade de Tsinghua e a Universidade de Ciências Macroeconômicas de Shandong.
Esses estudos envolvem logística de transporte, economia de baixo carbono, construção de cidades inteligentes e o foco desses estudos é o desenvolvimento socioeconômico sustentável do nosso estado. O próximo grande investimento chinês na Bahia é a ponte Salvador-Itaparica. O sistema de rodovia vai conectar mais de 250 cidades. Com custo de cerca de 2,5 bilhões de reais, esse é um dos projetos de infraestrutura mais importantes do Nordeste. Nós devemos estar mobilizando canteiros, equipamentos na Baía de Todos os Santos já aí no primeiro semestre de 2026, pretendendo, no nosso cronograma, iniciar as fundações, a construção propriamente dita, em junho de 26. Eventos como o Fórum Bahia-China, realizado pelo 3º ano consecutivo em Salvador, abrem portas para discutir novas possibilidades econômicas que atravessam fronteiras. Estudantes de relações internacionais torcem para que a interação entre Bahia e China continue a crescer. Eu acredito que essa parceria venha a trazer muitas oportunidades para nós, estudantes baianos, a ter, né, essa ponte de estudo, essa ponte de acesso a outras universidades grandes, sabe? Que a gente possa transmitir o nosso conhecimento baiano, a nossa vivência baiana também para o mundo, sabe? Policiais são condenados a mais de 30 anos de prisão em Salvador. Vamos entender por que aqui nessa reportagem. Por estupro e extorsão, pessoal. Os réus também perderam os cargos e a graduação militar. 4 PMs foram condenados a penas que variam entre 7 e 33 anos de prisão por um crime cometido em 2015 na capital baiana. Segundo denúncia do órgão, os réus Sérgio Luiz Batista Santana, Walter dos Santos Filho, Josival Ribeiro e Pablo Vinícius Santos utilizavam a função pública para cometer crimes durante a prática ostensiva. Na capital baiana, eles invadiram até uma residência de um homem em 2015, exigiam dinheiro da vítima, afirmando que sabiam do envolvimento desse homem com o tráfico de drogas e queriam conduzir ele à delegacia caso não pagasse o valor. Mais detalhes sobre esses abusos, sobre esses crimes aqui no g1.com.br. Uma outra reportagem também para compartilhar com você e você pode ler com calma depois em casa. Filhote de cachorro é diagnosticado com raiva em Salvador após 20 anos sem o registro da doença em cães na cidade. A Secretaria de Saúde disse que o animal tinha menos de 3 meses de vida, faixa etária para a qual a vacinação antirrábica ainda não é indicada pelo Ministério da Saúde e a Prefeitura emitiu um alerta epidemiológico. Você pode também entender mais sobre esse assunto aqui no nosso portal. A gente fala também sobre essa vacinação, sobre esse alerta, o que está sendo feito na capital baiana para que esse vírus não se espalhe. Tá joia? Acessa com calma em casa essa reportagem. Agora eu trago aqui um outro assunto. A Polícia Militar, a gente estava falando de cachorro, né? A Polícia Militar, com apoio do cão farejador Baruque, apreendeu drogas no distrito de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha. De acordo com a PM, um grupo de indivíduos fugiu ao avistar os policiais e próximo ao local onde estavam, o cão encontrou quase 600 pinos de maconha, 600 pinos de cocaína, além de maconha, crack, êxtase e embalagens para comercialização de drogas. Todo o material apreendido foi apresentado à Polícia Civil. O Baruque é danado, hein? Com esse instinto aí, com essa habilidade de farejar, conseguiu encontrar muita droga que estava no distrito de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha. E pegando aí o gancho desse tema aí que a gente estava falando do Baruque, vamos falar agora, mostrar o nosso quadro Meu Pet no BMD. Vamos relembrar, pessoal, os cuidados com o transporte de animais em veículos. Você que vai viajar nesse fim de ano não pode esquecer do cinto de segurança.
ou da caixinha do seu pet. O repórter Alisson Andrade conversou com uma tutora de um gatinho e com um policial rodoviário sobre esses cuidados. Oi, Alisson, boa tarde. Bom dia, Araceli, bom dia a todos que nos acompanham. E hoje, aqui em Teixeira de Freitas, no quadro Meu Pet no BMD, nós vamos falar sobre a importância do uso de equipamentos de segurança no transporte dos nossos pets, principalmente nessa época do ano, essas viagens de férias, Natal, Réveillon, e que geralmente os donos não deixam os animais em casa e acabam transportando eles nos veículos mesmo. Então a gente vai conversar aqui com o policial rodoviário Júlio, que vai nos dar algumas informações a respeito das formas corretas de ter esse transporte. Júlio, bom dia. A respeito da forma correta, técnica e segura de transportar os pets, qual é o procedimento correto? Bom dia. O Código de Trânsito, ele não é específico da forma como o animal deve ser transportado. Por exemplo, se ele tem que estar acoplado ao cinto. Mas ele também é claro em outro ponto, que o animal não pode estar solto no veículo. Ele não pode estar solto, ele não pode estar nas partes externas do veículo, por exemplo, na janela. Então a principal atenção é o animal estar preso, né? Ou seja, retido em um compartimento do veículo, que coloca de segurança tanto para os ocupantes do veículo quanto para o animal também. Ou seja, a atenção é para o animal não ficar solto no veículo. Isso é válido para a cidade e para fora também? Exatamente. A nossa legislação de trânsito, ela é nacional, ou seja, o mesmo Código de Trânsito que rege o trânsito nas rodovias federais, nas rodovias estaduais e nas vias municipais. A gente fez uma entrevista com a Letícia, que ela está passando aqui pela cidade de férias e está levando o Chico, que é o pet dela, um gatinho bem fofinho. Nós fizemos uma entrevista com ela, vocês vão ver um trechozinho agora aí. Me conta aí, como é que é essa viagem com o Chico, como é que é esse passeio, como é que você consegue organizar isso? Eu estudo cerca de 4, 5 meses, né? E aí eu saí de férias, trouxe ele comigo, porque é um período de 2 meses lá, eu não ia deixar ele sozinho. E aí eu venho de carona com os meus amigos, trago ele dentro do carro, sempre na caixinha, prendo ele no banco. Às vezes a gente fica preocupado se ele não vai mexer muito no carro, então é melhor deixar ele preso dentro da caixinha mesmo. Mesmo ele reclamando, o correto mesmo é deixar preso? Sim, mesmo ele com a patinha na grade ali, pedindo para sair, tem que ficar preso. Dá dó, mas tem que fazer. Dá muita dó. Isso aí, então transportando com segurança, pode reclamar, às vezes o pet fica um pouco irritado, fica chateado de estar preso, mas o correto é agir com segurança mesmo. Agora, policial, a respeito da fiscalização, a Polícia Rodoviária, ela continua fazendo os trabalhos de fiscalização nas saídas da cidade, nas entradas, nas BRs também, aqui em toda a região, né? Positivo, a gente continua fazendo aquela fiscalização, intensifica mais nesse período de final de ano aí, e vamos estar sempre atentos a essa questão da segurança no trânsito. E isso é muito importante, esse tema aí da segurança do animal no transporte do veículo, né? E também para dar segurança tanto para o animal quanto para os outros ocupantes do veículo. Obrigado, policial. Isso é Araceli. Então viajar com pet e viajar com segurança também. Nós voltamos aos estúdios com vocês. Obrigada, Alisson. Então, reforçando, é proibido transportar pets no colo do motorista ou em áreas que interfiram na condução do veículo, como entre o banco e a porta. O seu pet gosta de ficar ali na janela com a cabeça para fora, tomando aquele ar? Não pode, tá bom? Você pode receber uma multa e bem salgada, que pode chegar até R$ 195, um pouco mais do que isso, além dos pontos negativos na carteira. Ninguém quer esse transtorno, principalmente em fim de ano, com tantos gastos, fora o que é realmente importante, que é a sua segurança e a segurança do seu pet. Teve formatura na sede do GAC-Sul Bahia, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, aqui em Itabuna. Foi um momento especial de celebração nesta quarta-feira. Foi ontem, tá, pessoal? 20 crianças em tratamento oncológico, mesmo com todos os desafios impostos pela doença, conseguiram, com muita determinação, concluir o ano letivo com atendimento educacional
hospitalar e domiciliar, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Além do diploma, as crianças ainda receberam essa visitinha aí bem especial do Papai Noel, com muitos presentinhos, uma alegria danada, e assistiram à apresentação do coral Clave de Sol. Terminar um ano letivo, concluir os estudos nessa guerra contra o câncer, não é brincadeira, não é, pessoal? Então, parabéns aí para esses meninos e essas meninas que se formaram. Um beijo nas famílias e em toda a equipe do GAC Sul Bahia. E a gente está nesse clima de Natal. Vamos mostrar de novo a nossa árvore linda aqui no estúdio para nos lembrar sobre a doação de brinquedos. Você já comprou? Já fez a sua doação? Se ainda não fez, você tem até o dia 20 de dezembro para doar um ou mais brinquedos. Aproveita a sua ida ao comércio para comprar o presente do seu afilhado, filho, filha, netos. Compra uma a mais. Não precisa ser nada caro, algo simples, mas vai fazer toda a diferença na vida de uma criança. Esses brinquedos serão doados para crianças carentes de 4 cidades da nossa região: Itabuna, Ilhéus, Teixeira de Freitas e Onápolis. Aponta o seu celular para esse QR Code que já está aí na sua tela. Você vai conferir todos os pontos de coleta e os detalhes da nossa campanha Natal do Bem, que a gente faz já há 8 anos. Você vê todos os detalhes no nosso portal G1 Bahia. Vamos nessa corrente do bem? A gente conta com a sua generosidade. E vamos de mais mensagens, mais participação aqui. Você que está aí do outro lado, interagindo comigo, interagindo com Bahia Meio-Dia. Vamos ver se a sua foto aparece aqui agora, nessa segunda rodada de mensagens. Olha aqui a mensagem, deixa eu abrir, da Sol. Bom dia, querida. Aí são os meus amigos Tom e Brisa. Somos do bairro Nelson Costa. Obrigada, Sol. Mônica traz o Pompom. Ele ama ficar na escada, olhando o movimento da rua. Somos de Camamu. Valeu, Mônica. Amei conhecer aí o Pompom. Mais um gatinho fofo. Me chamo Noeli. Veja a folga do meu Nino na cama nova dele. Ai, que delícia. É meu filho de 4 patas, amo muito. Tá confortável, tá de boa aí pra ele, hein, Noeli? Obrigada. Thay, essa é minha pet Pérola, cheia de charme. Beijos, obrigada, Thay, pela sua participação e pela foto da Pérola. Olha, a Alcinha trouxe aqui pra gente a Licinha, do bairro Conceição. Esse é o meu gato Tom, que fez 1 aninho de vida. Dia 1º de dezembro. Teve bolo e parabéns. E o Tom é muito charmoso, não é, gente? Olha, essa cor cinza e de gravatinha de Natal, então. Obrigada, Alicinha. Boa tarde, Araceli. Me chamo Nayara, de Ponta do Ramo. Esse é o meu pet, o feinho. Ah, Nayara, não chama ele assim. Chama ele de Bonitinho. Pode trocar esse nome? Muito carinhoso e dócil. Um beijo para você. Obrigada, viu? Esse é o meu cachorro, Nick. Somos de Onápolis. Obrigada, Natiele. O Nick é lindão. Que foto bacana. Valéria, de Ilhéus. Mostra a fazendeira Lua. Olha aí, com o cacau aí já cultivado na fazenda dela. Obrigada, Valéria. Amei conhecer a Lua e essa produção de cacau. Olha o Romeu com a sua coleção de brinquedos. Ratinhos, gente, que demais. Ele ama brincar com esses ratinhos. Somos de São Paulo e trouxe ele para morar aqui em Porto Seguro. Obrigada, Lu, pela sua participação aqui, viu? O meu nome é Júlia, esse é o meu pet, o nome dele é Choquito. Ele vai fazer 3 meses amanhã, um filhotinho lindo. Obrigada, Júlia, pela sua participação aqui também. Deixa eu mostrar essa família. Ah, não quer abrir? Vai abrir sim. Jaqueline, na foto a vovó Neuza, Vitor e Bob. Amanhã é nível de Vitor. Manda parabéns para ele, felicidades para você, saúde e paz. Um beijo na vovó Neuza e
Um beijo também no Bob. Seguindo com esse flamenguista, o mais novo morador de minha casa, coisa linda. O nome dele é Zé. Valeu, Agildo. Obrigada pela foto do Zé aqui. O Flamengo ganhou ontem, minha gente. Eu dormi, eu não consegui ver o resultado. Ganhou, tem um flamenguista aqui falando comigo. Foi campeão. Valeu, o Agildo tá feliz. Daqui a pouco temos mais mensagens aqui, combinado? Depois do intervalo, vamos mostrar aqui um estudo feito por um pesquisador indígena de pau-brasil. Resgatou práticas medicinais do povo Pataxó. Mais de 170 plantas utilizadas no tratamento de doenças foram catalogadas nessa pesquisa. Bacana demais, não é? Não sai daqui não, o BMD volta já já, o intervalo é bem rapidinho. De volta e já vamos conferir os destaques do Globo Esporte Bahia com Danilo Ribeiro. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte no Bahia Meio-Dia. Aquele cheiro maravilhoso para todos vocês. Reta final do Campeonato Brasileiro e a pergunta: cadê aquele Vitória que passou 5 jogos sem perder? Porque e aí no finalzinho o John terminou fazendo 4-0 para o Bragantino para permanecer na primeira divisão. Domingo, 4 da tarde no Barradão, tenho certeza que as arquibancadas estarão lotadas para Vitória e São Paulo, até porque a torcida rubro-negra não desiste nunca e não vai ser nesse momento que vai abandonar o time. Falando do Bahia, o tricolor está na briga direta por uma vaga dentro do G5, que garante uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Bahia fez aquilo que se esperava, venceu o Sport por 2-0. A gente pode mostrar os gols aí. Rodrigo Nestor, que chute bonito ali no ângulo. Aliás, 2 gols muito bonitos, 1-0. E aí no segundo tempo, Luciano Juba, para variar, chute no canto ali. Lei do ex, né? Ele que começou no Sport, nem comemorou assim, comemorou timidamente. 2-0 para o Bahia. Qual é a situação? Secador ligado no Botafogo. Porque se o Botafogo perder hoje para o Cruzeiro, basta o Bahia ganhar do Fluminense para terminar o Campeonato Brasileiro dentro do G5. E mais detalhes eu trago daqui a pouco no Globo Esporte. Você sabe, logo depois do Bahia Meio-Dia. A UFSB abriu concurso público para professores em várias áreas. O edital foi publicado hoje, com 48 vagas distribuídas para as unidades de Ilhéus, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Os salários, pessoal, podem chegar a R$14 mil. As inscrições podem ser feitas de 19 deste mês a 12 de janeiro e a taxa de inscrição é de R$250. Todas as informações você acessa no site da UFSB, tá certo? Práticas medicinais do povo Pataxó Ranhanhan foram resgatadas em uma pesquisa feita por um doutorando indígena aqui do sul da Bahia. Ele é de pau-brasil e publicou pela Universidade Federal de São Paulo um estudo que resgata saberes ancestrais. A reportagem é de Alana Souza e Marcos Roberto. Saberes ancestrais vivos na oralidade. Trançagem, cavalinha, jurema preta. Novagina, que tem ali, cada quadra tem os nomes. A gente coloca tudo, faz um banho e toma, de pé e cabeça e bebe. Pronto, aquela febre sai. Resgatar esse conhecimento sem registros para que ele não se perca foi o ponto de partida de um estudo inédito feito pelo indígena Emerson, da etnia Pataxó Ranhanhan. Ele catalogou as plantas medicinais usadas por seu povo na cura de doenças. A iniciativa virou uma tese de doutorado pela Universidade Federal de São Paulo. Um dos objetivos, foi consultar os anciões, conhecer sobre quais plantas o povo Pataxó utiliza, na sua farmacopeia, que é como se fosse uma biblioteca de plantas, de uso medicinal do nosso povo, que tem conhecimento, de uso, e buscar fazer o levantamento do nome dessas plantas, tentar encontrar essas plantas, e fazer a identificação taxonômica, O foco inicial da pesquisa era analisar o tratamento das queixas mais comuns da comunidade que fica na terra indígena Caramuru Paraguaçu,
no município de Pau-Brasil, no sul da Bahia. Verminoses, diabetes e hipertensão são os principais problemas encontrados por aqui, tratados com 43 plantas. Mas o Emerson resolveu ir além e incluir outras doenças e catalogou ao todo 175 plantas medicinais. O território é vasto, é extenso, né? Então temos plantas diferentes em diferentes aldeias. Após fazer o levantamento, né, os anciões citaram 175 nomes de plantas, né, que são utilizadas para uso medicinal. Dessas 175 eu consegui coletar 87, né, e grande parte das plantas que foram levantadas tem muitas plantas não nativas, né? Isso é reflexo da colonização. Muitas espécies nativas desapareceram e antigas práticas de cura se perderam ou foram adaptadas ao longo do tempo. Mas as que resistem estão nas mãos de guardiões como a Dona Marta, de 87 anos, Dona Creuza, de 70 anos e o seu Aniraldo, de 73. Meu remédio está aqui mesmo. Está aqui mesmo, não vou enfermar de jeito nenhum, né? Frequento uma farmácia que é popular, ou melhor, natural. E quando às vezes preciso de um remédio assim, que dá uma dor de cabeça, agonia assim, faço puxar e dá. Melhora. Melhora na hora? Melhora. E quando está mais bem doentado, precisa tomar 2 vezes, 3. Aí vai melhorando. E esse trabalho de resgate não termina na mata. Mais de 80 plantas coletadas foram incluídas na coleção científica do herbário da Universidade Estadual de Santa Cruz. Cada amostra prensada dessa daqui garante que esse conhecimento não se perca. As plantas vêm do campo, ainda verdes, né, recém-coletadas, são colocadas em prensas, em jornais para secagem. Ela recebe o registro para que todas as pessoas em qualquer parte do mundo tenham acesso a essas informações. Na Bahia nós temos somente 3 herbários fiéis depositários, que é o herbário UESC, o herbário da Universidade de Feira de Santana e o herbário da Universidade Federal da Bahia. Pronto, são esses 3. Isso significa que esse material depositado desses trabalhos, desses artigos publicados, eles vão ficar nessa coleção científica por toda a vida. A professora que orienta o Emerson na pesquisa explica que o levantamento traz segurança científica para conhecimentos já consolidados pela prática. Todo levantamento sobre a flora, sobre as plantas, ele tem uma relevância científica, né? Para a gente saber que plantas ocorrem em determinado território, né? Quais as finalidades médicas, né? Então, além da botânica, da taxonomia, que planta que é, para que ela serve, isso é inegável. Agora, quando a gente olha para esse estudo especificamente, que a gente sabe que, na verdade, essas plantas, elas não são desse território, elas foram introduzidas nesse território. A medicina do Pataxó Ranran, ela teve que se adaptar a um contexto de invasão e de perda do seu território, depois a reaquisição. Nessa história perdeu-se as plantas, perdeu-se os conhecimentos originais. Então, hoje eu enxergo que esse estudo ele tem uma relevância muito maior para o povo Pataxó Ranran, né, que sabe, olha, eu posso usar essa planta aqui, que foi introduzida aqui no meu território, com segurança, né? Por quê? Porque tem a chancela lá dos estudos que são feitos na universidade. A gente tem que passar, né, para a pessoa ficar sabendo. Né? Uns falam assim, esse remédio serve para quê? Mas porque não sabe, mas a gente já sabe, que já tem os costumes da gente, que já foi criado da raiz dos índios, né? Aqueles da raiz aí já vai passando para a rama da rama e vai, e já vai ensinando os mais novos. Um homem foragido do sistema prisional do Espírito Santo foi capturado esta manhã em Teixeira de Freitas. De acordo com a polícia, o mandado de busca foi cumprido numa operação integrada entre o Ministério Público da Bahia e GAECO-Sul, o Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais. Fábio Francisco Barbosa estava foragido desde 2023, depois de não retornar de uma saída temporária. Ele tem passagem por tráfico de drogas e hoje foi preso utilizando uma identidade falsa.
A captura foi possível com o cruzamento de informações das polícias e ministérios públicos da Bahia e Espírito Santo. Um evento vai comemorar hoje os 41 anos da AMURC, a Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia. A solenidade será a partir das 6 da tarde na Câmara de Vereadores de Itabuna. O encontro vai ainda homenagear ex-presidentes que contribuíram para o fortalecimento do municipalismo regional. A AMURC, pessoal, foi fundada em 1984, eu estava nascendo. E desde então, atua na defesa dos interesses de vários municípios. A entidade representa a região em temas como saúde, educação, infraestrutura, segurança e outros setores, buscando fortalecer aí o diálogo com os governos estadual e federal. Mostramos agora há pouco os indígenas. Vai ser lançado hoje o documentário Raiz de Maré, de Água a Água, que retrata a vida de 5 mulheres indígenas Tupinambá de Olivença. O documentário faz parte de um projeto de extensão da Universidade Federal do Sul da Bahia. A professora da UFSB mandou um vídeo para a gente falando sobre o projeto e fazendo o convite. Vamos ver. O documentário ele retrata a vida de 5 mulheres indígenas do povo Tupinambá de Olivença, marisqueiras, mestres da cultura popular, lideranças em seus territórios. Ana Maria, Vilma, Raimunda, Linda e Annalise são mulheres que encontram na arte da pesca, da mariscagem, do artesanato, o sentido do seu trabalho, o sustento das suas famílias, a relação com a natureza, a força ancestral, pessoal e comunitária. Aguardamos todos vocês hoje para celebrar esse momento de grande importância para o povo indígena Tupinambá, mas principalmente do reconhecimento dessas mulheres como lideranças em seus territórios, que fazem toda a diferença na luta diária. O lançamento vai ser a partir das 6h30 da noite na UFSB, no campus Jorge Amado, na BR-415, sentido Ilhéus. Está todo mundo convidado. E antes da gente encerrar, antes de me despedir, mais mensagens. Mostro agora a Thelma, minha princesinha pretinha de 1 ano e 11 meses. Moro em Jussari. Muito obrigada, Thelma, pela foto da pretinha. Esse é o meu filho Luiz Gabriel e seu periquito Titi. Somos de Ilhéus, 2 lindos. Obrigada. Um beijo no Luiz Gabriel. Esse é o meu pet Mufasa e minha filha Bruna, meus xodós, 2 lindos. Obrigada, Jean, pela participação. Agora eu mostro aqui a Rosiane. Esse é o meu Pocoyó, é isso? Ele tem 3 anos, muito fofo e manhoso. Obrigada, Rosiane, pelo registro aqui, viu? Deixa eu tirar aqui esse... Não, gente, eu fui tirar e piorei a situação. Vamos voltar? Meu Deus do céu, e o tempo correndo, daqui a pouco o Paulinho manda eu encerrar. Charston, olha o Zeus de Ilhéus, desculpa se eu não soube a pronúncia do seu nome, o Zeus é lindo. Esses são Pink, Cristal e Dentinho de Teixeira de Freitas. Só quem tem um amigo pet sabe o quanto eles são importantes para nós. Obrigada, Amanda, pela foto dos 3 aqui, viu? Irlane, me chamo Irlane, sou de Teixeira de Freitas. Crispita não perde um BND, nossa telespectadora assídua, obrigada. Esse é Bino, veio curtir uma praia, sou de Piauí, boa tarde, obrigada Aline, tá na vida boa aí, hein? Oi Araceli, me chamo Jéssica, essa é a mascote da família Chloe, a alegria da casa, obrigada Jéssica. Esse princeso apareceu na minha porta muito assustado por conta dos fogos. Precisamos de ajuda para encontrar a família dele ou uma nova família. Olha aí, pessoal, ele é muito bonzinho e dócil. Olha as características desse cãozinho. Se você for o tutor ou a tutora dele, liga para o 988 19 44 81. Ah, tomara, viu, Beatriz, que a gente consiga proporcionar esse reencontro. Gente, acabou. É Paulinho, já tá mandando eu encerrar. Olha quantas fotos ficaram, sinto muito.
Mas, ó, tenta de novo quinta-feira que vem, hein? Não desiste. Encerro com esses dois lindos aqui, te agradecendo pelo carinho da audiência, pela preferência. Se Deus permitir, a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Se cuida.